A Universidade Federal do Rio Grande do Norte busca ajudar e orientar os pequenos apicultores do estado e também os que estão interessados em iniciar na criação de abelhas. Além dos cursos de capacitação, os produtores podem realizar ainda o processamento do mel colhido. E para mostrar como acontece esse processo, nós viemos até a unidade de extração de produtos apícolas da Escola Agrícola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vem com a gente acompanhar! Antes de entrar na sala de processamento, alguns cuidados precisam ser tomados. Eu vou tirar meus anéis, vou tirar meus brincos e vou colocar uma roupa apropriada. A equipe da professora Guntineia já está lá no laboratório esperando por nós, então eu vou aqui me arrumar bem rapidinho e a gente se encontra já já. Gente, a primeira etapa já foi concluída, tô toda vestidinha aqui como é necessário. Agora a gente vai para a segunda e também super importante, que é a higienização. A etapa de higienização já acabou e agora eu vou entrar aqui na sala de extração e processamento. Assim que cheguei, dei de cara com uma equipe afinada. A professora, alunos e voluntários, além de seu Jaci, que trouxe os quadros das suas melgueiras. Ele é novo no ramo e esta é a segunda vinda à Escola Agrícola para fazer o processamento. Foram 90 quadros desta vez. Esse mel ele é processado, ele é decantado, envasado em baldes e o produtor volta para levar esse mel para que ele possa comercializar junto a um entreposto. Se por acaso ele tiver bisnagas ou algum outro tipo de embalagem para comercializar, que seja um padrão dele, que ele já começa a se organizar para o mercado, então ele traz as suas embalagens, nós realizamos um processo de higienização dessas embalagens e esse mel ele pode ser fracionado aqui também na nossa unidade. Logo recebi o convite para ajudar no trabalho. Com um garfo apropriado, começamos a abrir os opérculos. É o que chamamos de desoperculação. O trabalho é bem terapêutico e me adaptei rapidamente. E assim, seguimos até o último quadro. O que influencia na coloração é a florada. No caso do mel, no caso da cera, a gente tem cera escura porque esses quadros aqui é de safra passada. Então ele não colheu, ele deixou para colher agora. Então por isso que a gente faz a seleção dos quadros. A gente tem essa agora que são os quadros com mel mais claro e uma cera nova, e esse outros quadros que são uma cera velha, né, digamos assim, e que ele só vai ser desoperculado no final do processo. O espaço para este processo é projetado nos mínimos detalhes, do piso ao teto. A cerâmica das paredes, o ideal é que ela sempre seja colocado nesse sentido, na perpendicular, nunca na horizontal, porque quando a gente vai fazer a higienização das paredes, a tendência da água é acumular nos cantos. Então, se a gente tem na horizontal, vai ficar resíduo de sujeira. Quando a gente tem ela na perpendicular, ela vai escorrendo até os cantos e aí facilita a nossa higienização. Então isso são dicas de boas práticas para que a gente possa implantar a cerâmica de revestimento na nossa unidade. Um procedimento que pode fazer toda a diferença na produção é a qualidade dos quadros. Qualquer imperfeição pode alterar a qualidade do mel. É um quadro largo, né? Aqui a gente tem um quadro mais estreito. A gente observa a importância dessa bitola aqui, ó, entre um quadro e outro. E o padrão de colmeias que a gente utiliza é o modelo Langstroth. Langstroth foi o pesquisador que descobriu que dentro da colmeia as abelhas precisam de espaço. Elas não voam, elas andam. Então esse espaço abelha, ele é super importante. Numa colmeia padrão, nós temos 10 quadros. Alguns produtores começaram a usar 9 quadros na melgueira, no intuito de ter um favo mais largo. O que, na verdade, as pesquisas realizadas, elas identificaram, né, já comprovaram que apesar desse favo ser mais largo, nós temos muitos problemas quando a gente vai colocar esses quadros na centrífuga. Nós temos aqui quadros que têm espessuras diferentes. Então, ó, nós temos aqui uns quadros mais finos, um quadro mais largo
Então ele não obedece um padrão. Como ele não obedece um padrão, a gente fica com esse problema de folga na centrífuga. Quando a gente for girar, esses quadros que deveriam ser encaixados e bem ajustados, quando a gente for girar, eles vão ficar batendo. Se ele bate, então esse favo, ele tende a romper. Quando ele rompe, então esse pedaço ele praticamente foi perdido, porque a gente não vai usar esse mel no processo seguinte, que é o processo de filtragem e decantação. A partir daí, é só fechar a centrífuga e começar a girar. Por enquanto, o procedimento aqui é manual e em poucos minutos o mel começa a surgir. A média é de aproximadamente 1 kg de mel por quadro. Seu Jaci assiste orgulhoso à sua produção. Eu não sabia praticamente nada de apicultura, eu trabalhava aleatoriamente, né? E aqui eu tive os conhecimentos técnicos suficientes para tocar o meu apiário. Financeiramente foi muito importante, porque eu não teria condições de adquirir todos os equipamentos que tem aqui. Estamos quase no fim do processo. Depois de centrifugado, os quadros ficam assim, né? Todo o mel ele foi escorrido, vai passar ali pela filtragem. Esses quadros aqui, eles vão ser devolvidos às melgueiras e vão a campo. As abelhas vão recuperar esses favos aqui, vão fazer, na verdade elas vão fazer a limpeza, vão recuperar os favos, depois elas começam a pôr mel novamente, para depois fechar, e aí na sequência do processo a gente traz para cá novamente e processa. Após fazer a pesagem, os últimos passos são decantar e envasar. Olha a precisão na balança. Daí se coloca o rótulo e envia para comercialização. Depois que ele é decantado, 72 horas, ele está pronto para o invase. No caso, para esse produtor, o invase ele vai acontecer em baldes. Dos baldes, ele pode comercializar posteriormente para o entreposto, que vai fracionar esse mel para comercialização. E se você está iniciando na área da apicultura aqui no Rio Grande do Norte, a professora Guntineia explica como ter acesso à capacitação. Nós trabalhamos por demanda. Sempre que a gente tem um grupo organizado de no mínimo 10 pessoas, nós iniciamos as capacitações. Essas articulações elas acontecem nos eventos, durante os eventos, o qual nós participamos em stand, onde os produtores nos visitam e deixam seu nome, telefone de contato, ou através da nossa unidade. É só entrar no site, lá tem o número do telefone da nossa unidade, ele liga, procura mais informações, ou ele pode vir presencialmente nos visitar, conhecer, trocar informações ou adquirir algum tipo de informação que ele necessite. Esse atendimento ele acontece todos os dias, de segunda a sexta, nos 2 horários de expediente. Então ele pode vir aqui, conversar, deixar o seu número do telefone de contato, e assim que a gente oficializar uma turma com no mínimo 10 pessoas, nós começamos a capacitação.